Fala, meu querido investidor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Vício de Investidor. E hoje falaremos um pouquinho das prévias das construtoras brasileiras. Escolhi algumas assim que eu acho um pouco mais interessantes, certo? E por que esse vídeo hoje, né? Porque eu acho que seria um setor um dos mais interessantes para se ter posição hoje, certo? Pensando em que, com o aumento dos juros globais, para tentar segurar a inflação, muito ativo depreciou muito. Então você vai ver construtoras aí perdendo muito valor desde 2020, olha, caindo 80%, certo? E qual é o cenário que elas se beneficiam? É no cenário onde os custos delas reduzem. Ou seja, se você compra uma empresa de commodities no fundo do ciclo, porque a commodity dela vai subir de preço, as construtoras é meio que o contrário. Quando as commodities já se assentaram próximo ao fundo ou estão em tendência de queda, os custos das incorporadoras, das empresas de construção civil, caem muito, então suas margens melhoram. E é um setor, digamos assim, onde as pessoas têm mais apetite para comprar porque é meio que algo necessário. É uma casa, é um apartamento. Pode ser até um investimento, principalmente aqui no Brasil, onde as pessoas pensam muito em comprar terra, comprar imóvel como investimento. É diferente do varejo. Rodrigo, significa que você acha que o varejo é uma opção ruim? Não. Tanto que eu tenho bastante também Soma, tenho Multilaser e acho posições interessantíssimas. Mas aqui é para você ter uma parcela do seu portfólio, como no vídeo anterior, que eu vou botar o card aqui em cima, eu falo sobre alocação estrutural. Então você tem que ter um pouco em cada setor de empresas interessantes. Então vou falar um pouco aqui das prévias e acho que é um setor muito interessante para você abrir posição hoje, principalmente porque com os estresses dos juros americanos refletindo no Brasil e refletindo nos juros brasileiros, as empresas voltam a sofrer. Você lembra, né, que a bolsa andou bastante a partir de abril porque os juros começaram a cair mais forte? Pois é, boa parte dessas empresas recuou tudo de novo porque os juros voltaram a subir e estão dando, digamos assim, uma segunda chance para você a comprar empresas boas e mais baratas. Então vamos começar aqui pela Mitre, tá? Na prévia operacional, pessoal, a gente não tem muitos dados importantes, a gente só tem dados de vendas, que é o mais importante para as incorporadoras. Em outras empresas a gente acaba olhando muito receita, acaba olhando margem, acaba olhando crescimento de EBITDA. Nas incorporadoras, como são pagamentos sazonais e tudo mais, a gente tem que estar olhando mais o VGV, que são vendas gerais, e o VSO, que é vendas sobre oferta, né? Que é a porcentagem do que tu vende em relação ao que tu tem disponível para vender. De modo geral, a gente pode ter uma métrica boa de VSO ali entre os 40% a 50%. Então você olhando aqui o da Mitre, você já fica um pé atrás. Pô, o da Mitre deu só 34%. Significa que ela não vendeu tão bem. Mas a Mitre ainda está bem interessante, tá? Ah, Rodrigo, e por que o mercado bateu muito nela? Bateu porque subiu os juros. Mas não só isso, tá? Se você olhar outros resultados da Mitre, o que você não vai encontrar na prévia operacional, você vai ver que ela perdeu muito margem bruta. E ela perdendo muita margem bruta, sobra pouco dinheiro depois. Então ela deve ter errado em alguma precificação, em algum custo. É algo que você tem que estudar mais se você for investidor da Mitre ou se você pensar em investir nela. O fato é, o VSO dela tá ok. Não dá para dizer que tá ruim, tá 34%, entendeu? Então assim, prévia operacional, ela vendeu relativamente bem. Não faz tão mal assim, tá? Então, você não tem que se preocupar tanto com a Mitre em relação a esse dado operacional prévio, tá bom? Você tem que esperar o resultado e ver se ela melhorou as margens, entendeu? Se ela retomou vendas, se ela tem algo de diferente a informar do relatório passado, onde ela teve uma queda dos resultados, beleza? Lembrando que esse vídeo vai ser mais rápido porque eu coloquei várias construtoras aqui. Não tem como eu falar muitos detalhes de todas as empresas, porque senão o vídeo vai ficar de 60 minutos. E a ideia aqui é fazer um vídeo mais dinâmico para vocês.
Eu vou trazer depois vídeos de cada uma e aí você pode estar avaliando se você gosta ou não da empresa. Além disso, você vê que o mercado, ele não é bobo, tá? Aquele negócio que você pensa assim, poxa, o mercado ele está esticando muito para essa empresa e pouco para aquela. Cara, o mercado ele precifica exatamente o que ele acha que é. A não ser que sejam movimentos diários de um investidor grande entrando ou um investidor grande saindo, de modo geral, o mercado ele tende a entregar o preço justo daquela ação. E esse preço só vai modificar se a empresa melhorar ou piorar. Então você vê uma discrepância, olha, a Mitre, ela subiu bastante e ela caiu de novo, a mesma quantidade praticamente. Já a Moura do B, como ela tem lançado muito e a margem dela segue boa, ela subiu muito, mas ela caiu muito menos. Enquanto a Mitre caiu 50%, a Moura do B recuou só 17%. E aí quando você vem na prévia operacional dela, você vê um VSO muito melhor. Enquanto o da Mitre era aqui ó, de 34%, o da Moura já está aqui ó, 44%. Ah, mas veio dando reduzidas. Cara, ainda está muito bom. Entre 40% e 50% você pode ficar tranquilo que a incorporadora está trabalhando bem, tá? A preocupação maior vai ser o futuro dela. Se ela tem uma dívida grande, se o caixa dela é relevante em relação à dívida, se ela está tendo uma margem bruta boa. Isso tudo você vai ver depois, não é na prévia operacional, tá bom? Assim como a Moura, a Lavvi é outra que se beneficiou bastante. Olha, ela subiu 93%, subiu menos do que a Moura, até porque a Moura tinha um detalhe mais complicado, digamos assim. O mercado ela tem um pouco de receio com a Moura do B, porque é uma incorporadora do Nordeste, talvez uma população que tenha menos poder aquisitivo. Então, o mercado chegou a bater muito mais nela, entendeu? Do que nas demais. E aí, o mercado viu que ela estava trabalhando bem e reprecificou mais do que as outras, entendeu? Já a Lavvi subiu aí seus 90 e tantos por cento, aí 96%, e caiu menos também, aí caiu um pouco mais até do que a Moura, caiu 24%, mas muito menos do que a Mitre. A Mitre caiu 51%. Por quê? Porque a Lavvi também tá até melhor do que a Moura do B, tá? A Lavvi tem um VSO aí de 54%, é um VSO gigantesco, muito bom. Ela tem caixa muito robusto para fazer novas aquisições e para construir mais. Eu diria que é até a melhor posicionada, não do setor, mas do nicho de atuação das construtoras, tá? Porque diferentemente das demais, a Lavvi, a Moura do B, a Mitre, a Plano e Plano, a Cury, a Exitec, elas têm suas, digamos assim, diferenças entre si. Uma atua em um setor mais premium, outra mais média renda. Então você tem que saber diferenciar tudo isso na hora da sua análise, tá? Na prévia operacional, como dito, você tem que olhar as vendas gerais, certo? E o VSO, que seguem incríveis aqui na Lavvi. Não é à toa que a empresa se desvalorizou pouco e ainda negocia num PL alto, tá? 8 vezes. Quando a empresa negocia num PL assim de 8 vezes, significa que o mercado está precificando um certo crescimento. Quando você vê na Moura do B, está 6 vezes. E quando você vê na Mitre, está 3,93%. Um investidor que ele não sabe olhar direito os números, ele vai optar pela Mitre, porque ele vai dizer, cara, a Mitre está pagando 24% de dividendo e é a mais barata. Eu vou comprar a Mitre. Sendo que provavelmente ele não se ligou que a Mitre perdeu margem, entendeu? Ele não se ligou que o VSO da Mitre é o menor em relação ao da Moura, em relação ao da Lavvi. Então a Mitre, ela, sem dúvidas, ela passa uma situação mais complexa, mais difícil de lidar com o mercado do que a Moura e a Lavvi. Então a Moura e a Lavvi, por mais que sejam empresas que estão negociando em preços sobre lucros maiores, elas são mais seguras do que a Mitre, porque a Mitre demonstrou uma falha operacional ao reduzir sua margem bruta. Isso tudo é algo que você tem que saber analisar quando você for escolher investir em uma empresa do setor de construção civil. Não é só olhar indicador, porque se você só olhar indicador, você pode se frustrar bastante. Por quê? Porque esse preço sobre lucro baixo não é em relação a ela hoje, é o que o mercado precifica ela no futuro. Porque se ela reduziu margem e se ela reduziu as vendas sobre oferta, o lucro dela no futuro vai ser menor do que o da Moura do B e o da Lavvi, entendeu? Então esse indicador, ele é ruim, porque ele pode até indicar que a empresa está barata hoje,
Mas daqui 6 meses, quando ela soltar mais 2 resultados, o lucro dela vai ter reduzido e o preço sobre o lucro dela vai alterar e vai estar alto, entendeu? É esse o ponto que você tem que saber avaliar. Por exemplo, quando você vem na EZTEC, ela andou mais ou menos parecido com a Mitre. Ela subiu bastante, subiu aí 100% e caiu aí 42%. Porque a EZTEC é uma das mais conservadoras, uma das melhores empresas de construção civil, já passou por vários ciclos, nunca quebrou, o pessoal é muito bom, os controladores são da família que são muito pé no chão. Cara, mas caiu por quê? Caiu porque o VSO dela veio de 11%. Eles de fato estão com muito receio de lançar e não conseguir vender. Eles têm medo de gastar dinheiro à toa, de fazer um investimento em um prédio, não conseguir vender e essa obra ficar ali parada, entendeu? E isso é um custo para a empresa, então eles preferem ter um dinheiro no bolso e quando o cenário ficar melhor, eles vão lá e investem. De certa forma, a EZTEC é a mais segura, entre aspas, tanto que o PL dela negocia 12 vezes. Mesmo ela tendo um VSO de 11%, o mercado entende que é uma medida da governança, do management da empresa, de tipo assim, não, pessoal, a gente só vai investir quando a gente tiver certeza de que a gente vai vender. E aí o mercado entende, reprecifica, obviamente, cai bastante, porque, enfim, eles querem lucro no bolso, então não vai ficar em uma empresa que lançou pouco, então ela vai lucrar pouco nos próximos trimestres. Mas tem muita gente que gosta porque ela é muito segura. Então, não é à toa que ela negocia 12 vezes preço-lucro. É a mais cara, entre aspas, das 4, que já foram faladas aqui. Então, assim, é questão de perfil. Você quer uma mais segura? Entre as que lançam, que são mais sazonais, talvez entre as 4, a mais segura seja a EZTEC. Para mim, a de custo-benefício, a melhor é a Lavi. Por quê? Porque ela tem o melhor VSO, certo? De 54%. É uma empresa que não negocia muito caro, 8 vezes é razoável pagar uma ação da Lavi. Paga alguns dividendos ainda. Ela está fazendo muito lançamento e tem um caixa robusto. Ela ainda tem um bom caixa da época do IPO dela para fazer novos investimentos e novos lançamentos, certo? E os lançamentos dela têm dado certo. Olha aqui, 54% de VSO. Muito bom, certo? Então, para pensamento entre as 4, eu iria de Lavi. Rodrigo, eu sou um pouco pé atrás. Pode ir de EZTEC. Sinceramente, no setor de construção civil, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ter todas. Eu gosto de me expor ao setor. Por quê? Porque quando você investe no setor de construção civil, você escolhe um gestor. Você não escolhe a empresa. Porque se o gestor errar nos custos, no terreno, quando fazer a obra, quando lançar, a empresa destrói valor e a empresa cai muito rápido, não consegue pagar a dívida, entendeu? Então é muito complicado investir no setor de construção civil. Então eu prefiro me expor ao setor inteiro. Claro, como umas que são mais conservadoras, eu vou acabar não me expondo. Então, por exemplo, eu não tenho a EZTEC. Já como eu tenho a Lavi e a Moura do B, eu não vou ter a EZTEC. Eu já estou diversificando em 2 empresas que são boas, que tem caixa. Não tem por que eu diversificar numa terceira que está vendendo pouco. Agora vamos para outra área desse setor, que é uma área que o pessoal tinha um pouco de preconceito, mas não entende. O pessoal falava assim, olha, empresa que vende para gente que tem pouco dinheiro vai ganhar pouco dinheiro. Cara, são as que mais ganham dinheiro. Porque eles ganham muito no volume. Como é muita gente que precisa, Minha Casa Minha Vida, é um programa que praticamente mantém receita para eles o ano inteiro. Então é algo menos sazonal do que as demais. Então você vê absurdos como a Plano e Plano subindo 400%, porque o mercado entendeu mal o que era a empresa, então fez ela cair bastante, e depois reprecificou. E aí quando ela teve essa alta aqui de 185%, ela caiu muito pouco, caiu só 19%, negociando 9 vezes preço sobre o lucro. Porque é uma empresa que ela vai continuar entregando crescimento forte, porque atua em um setor que demanda isso. No Brasil a gente tem muita gente que precisa de casa, certo? E o VSO dela aqui, lindo, tão lindo quanto o da Lavi, de 53%. A Cury é praticamente a mesma coisa. Ela tem um pouco de diferencial na gestão, ela acaba tendo uma margem melhor, um ROI melhor,
mas atua mais ou menos igual, né? Ela acaba sendo um pouco mais cara, né? Negocia 11 vezes por causa disso, mas a pegada é a mesma. E como o mercado já conhecia a Cury, ela acabou sofrendo menos, né? Ela fez o IPO, caiu só 30% e recuperou tudo. Aí até passou, vale mais do que o IPO, 148%. Diferente da história da Plano & Plano, né? A Plano & Plano fez o IPO a 9, chegou a cair aí, ó, 73%, mas já reprecificou tudo de novo. Então é aquele negócio, se você entende da empresa, se você confia, não vou nem falar confia, porque confiar você acaba se prendendo à empresa, mas se você sabe analisar de uma forma séria a empresa, e se você tem outros suportes de outras pessoas falando a mesma coisa e ressaltando os pontos importantes da empresa, você tem que ter confiança e continuar comprando aos poucos, tá? Então, a Plano & Plano incrível também, VSO de 52%. A Cury, o VSO dela, cadê? De 41%, um pouco pior em relação a Plano & Plano, mas não faz mal, tá? A Cury também incrível. Cadê ela aqui? Deixa eu ver o VSO dela, que é de 45%. Caiu um pouco, 2 pontos percentuais, mas não faz mal. Elas vão ter crescimento recorrente, pelo menos no curto, médio prazo, a Cury e a Plano & Plano. Então, se você falar assim, eu quero me expor ao setor de construção civil, mas eu não quero ter tantos riscos. Cara, Plano & Plano e Cury são as melhores opções. As melhores, sem dúvidas, assim. Mas tem uma contrapartida. Já foram precificadas, né? Já foram precificadas. A Plano & Plano subiu aí, ó, 300%. A Cury do fundo subiu 144%. Rodrigo, significa que não vale a pena investir? Vale muito a pena. Mas o ponto é, como o risco delas é menor, a sua valorização também será menor, certo? Já das demais, Lavi, Moura do B, Mitre, se elas venderem bastante, elas vão valorizar muito mais do que a Plano & Plano e a Cury. Mas elas têm um risco operacional muito maior, principalmente a Mitre. Tá certo? Principalmente a Mitre. E um ponto final aqui, para lembrar você que gosta de investir de uma forma mais simples, você tem que lembrar que não basta você vir em um site como esse e comparar os indicadores. A Mitre, apesar de parecer a mais barata, porque negocia 4 vezes preço e lucro, porque pagou 24% de dividend yield, ela é a mais arriscada porque foi a que teve queda importante na margem bruta dela, porque foi a que entregou menor VSO de todas as empresas aqui do vídeo comparadas. Então você olhar e comparar isso aqui, tá muito errado, tá certo? Quando você desce e você vem por ROI, olha a diferença que é da Plano & Plano das demais. É muito absurdo o ROI que a Plano & Plano gera das demais. E olha que eu nem botei a Cury aqui, ó. Vamos tirar a EZTEC. Olha a Cury. A Cury é até melhor do que a Plano & Plano. Olha, 40% o ROI dela e a Plano & Plano é 38%. Entendeu? O ROIC delas, que é o retorno em cima do capital investido, é o maior do setor. Então, assim, essas são as melhores e mais seguras, mas também as que vão ter menos upside, porque já está precificado isso. E a mais arriscada, contra-intuitivamente, olhando o indicador, é a Mitre, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que você não tome uma decisão de investimento só olhando esse vídeo. Esse vídeo aqui é para você ter uma noção de como olhar a prévia operacional, de como entender um pouco mais do setor de construção civil e alertar você, olha, é um setor bom para investir hoje, ele é sazonal, então dificilmente será um buy and hold. As mais próximas de você poder dizer sou buy and holder é a Cury e a Plano & Plano, tá bom? Para analisar é mais complexo que as demais. Então, se você for pensar em investir no setor de construção civil, estude bastante antes disso, tá? E opte por empresas mais tranquilas, tá bom? Então, talvez uma Lavi, talvez uma Cury, talvez uma Plano & Plano, melhor do que as demais, tá bom? Foi isso, meu querido investidor. Espero que tenha gostado do vídeo. Curta, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau.